Agora, acreditas neste 11, tanto do Benfica como do Sporting? O Record tem hoje uma expressão muito feliz na primeira página, que é o Senhor Certezas, Mourinho, ou Doutor Certezas, e o Senhor Dúvidas, Rui Borges, referindo-se a um e ao outro. Isso depois da conferência de imprensa depois das de ontem, conferências exatamente. de ontem. Portanto, eu creio que não tenho qualquer dúvida sobre o 11 do Benfica. É o 11 do Benfica que jogou em Amsterdão. É o 11 do Benfica que jogou a final da Supertaça com o Sporting e ganhou por 1-0, com a exceção que já não está Aktürkoğlu e está Sudakov. De resto, é rigorosamente a mesma equipa. Do lado do Sporting, eu tenho aqui uma dúvida se que nós damos como provável Catamo. Eu creio que ainda tem feito mais jus a ser titular no jogo de hoje, partindo do princípio que Pote ganha o seu lugar. É a única dúvida para ti? Para mim é a única dúvida, embora Rui Borges tenha especulado entre Morita e João Simões. Eu creio que o jogo com maior experiência de Morita pede e exige mais de Morita do que propriamente de um jovem, embora João Simões tenha jogado os jogos mais difíceis que o Sporting teve até agora recentes. Foi em Turim com a Juventus, em Nápoles com o Nápoles. Portanto, serão mais ou menos essas dúvidas, mas que são naturais. Por outro lado, há a certeza, a esta hora já saberá Rui Borges se Ioannidis poderá ir para o banco, mas ele está convocado, dormiu na academia, portanto estava concentrado com os restantes colegas, e eu creio que isso... Isso é uma informação que nos estás a dar, então. Sim, foi convocado. Foi convocado, mas faria um teste hoje de manhã para se perceber se podia ou não ir para o banco de suplentes. E isso pode ou não condicionar as opções com o decorrer da partida da parte de Rui Borges. Deixa-me só dizer uma coisa que é estatística, não vale nada, mas não deixa de ser estatística. Rui Borges, nas equipas da Primeira Liga que orientou, defrontou 8 vezes o Benfica, ganha 2 vezes, empatou 3 e teve 3 derrotas. José Mourinho nunca perdeu com o Sporting, no Benfica, no Leiria e no Porto, e agora volta a defrontar o Sporting como treinador do Benfica, 6 vitórias e 2 empates. E, portanto, eu não sei se isto conta alguma coisa, eu creio que não. Parece que o Sporting está a jogar melhor, parece não está. O Benfica joga em casa, vem embalado de 3 vitórias, tem o público do seu lado e sabe que o jogo de hoje e da próxima semana com o Nápoles definem várias coisas. Definem o ataque ao mercado, definem o ataque ao mercado de janeiro, define a forma como o Benfica vai encarar o campeonato até ao resto da época. Mas o Benfica regressa ao Estádio da Luz depois de um empate também a contar para o campeonato. Não só isso, o Benfica não ganha os últimos 2 jogos em casa. Sim. Também creio que perdeu com o Leverkusen e portanto é em casa que o Benfica tem estado pior. Repara, o Sporting fora ganhou todos os jogos, 6 vitórias para a Liga do Sporting. Os 5 pontos perdidos pelo Sporting nesta caminhada foram em casa, 3 com o Porto e 2 com o Braga. Mas isto são só dados que nos podem ajudar a perceber a mecânica das equipas, não mais do que isso. Esses dados podem-nos dizer que há algum favorito para o jogo de hoje, Pedro? Eu, mesmo que o Sporting estivesse em primeiro e o Benfica em antepenúltimo, ou ao contrário, o inverso, eu diria sempre que derby é derby e que é de resultado imprevisível. Normalmente, quem joga em casa tem um bocadinho de vantagem, sendo que o Benfica tem muita vantagem sobre o Sporting quando joga em casa. O Sporting só ganhou no total, creio que 33 vezes na condição de visitante em 155 jogos na Luz. Exatamente. E, portanto, é muito pouco comparado com as vezes que o Benfica ganhou em Alvalade. Se bem que o passado recente diz-nos que há um Sporting diferente, que o ano passado empatou e ganhou o título praticamente nesse jogo, e que há 2 anos estava a ganhar por 1-0, viu um jogador expulso e perdeu o jogo com 2 golos nos descontos. Em ambos os campeonatos foi campeão. Pedro Sousa, que análise é que fazes deste jogo e se Francesco Farioli pode começar a partir de agora a preocupar-se porque teve um resultado tremido também no último jogo e agora é eliminado da Taça da Liga? A questão é que Farioli tinha... O Porto só ganhou uma de 19 edições da Taça da Liga. É história, mas é verdade. E ele referiu-se a isso na véspera do jogo, dizendo que queria fazer diferente. O que é que o jogo nos disse? O que já nos tinha dito anteriormente, que o Porto não tem rotação. Não tem muita rotação e tem 4 jogadores nucleares que ou jogam
ou é um problema? Já lá vou a isso. Ok. Por um lado, já se percebeu, já vem de outras épocas, isto não vai lá com Eustáquio e com Zaidu e jogadores desse tipo, e Karamó, que é um jogador que foi treinado por Farioli na Turquia e que apareceu ontem adaptado à ponta de lança. Portanto, agora percebo porque é que, por exemplo, na Taça de Portugal não houve, na primeira eliminatória em que o Porto entrou, rotatividade. E depois chego aqui aos 4 jogadores que são absolutamente essenciais, fundamentais, determinantes se o Porto quer ser campeão. O guarda-redes, Diogo Costa, os 2 centrais polacos que estavam no banco, Bednarek e Kiwior, e Froholt. Não há volta a dar sobre isto. Todas as equipas têm os seus jogadores mais importantes, têm os seus jogadores determinantes. Esta é a estrutura base do Porto. Depois pode mexer, mas Kiwior e Bednarek, Froholt são indispensáveis para além do guarda-redes Diogo Costa. Depois, uma nota que eu também quero dar, que é para o Vitória, é que muitas vezes não se fala do adversário. O Porto rodou muito, sim, mas quem é que conhece o Camará do Vitória, que veio do Sub-19 do Paris Saint-Germain? Quem é que conhece o Strata, um romeno de 20 anos ou 21, que veio do Ajaccio, da 2ª Divisão Francesa? Ou quem é que conhece o belga Saviolo? Quer dizer, o Braga, o Vitória, reformulou muito o seu plantel, ontem fez pela vida, teve sorte porque o Porto teve erros primários, e vai jogar a meia-final frente ao Sporting, portanto será também Sporting, muitos cartões Vitória. amarelos, foi um jogo atípico para o Futebol Clube do Porto. Mas o Porto faz 2 penaltis tontos, houve muitas coisas, muitas incidências, Varela a um nível muito, muito baixo, mas se há competição em que o Porto não só não tem tradição, se há competição que tem menor empolgamento para os adeptos, é a Taça da Liga, embora não deixe de ser um título. Portanto, se dúvidas houvesse relativamente ao porquê de Rafa Silva estar a treinar outra vez com o Besiktas, agora não há. Era de facto para evitar mais polémicas. Só poderia ser isso, não é? Sim, deixa-me dizer que o futebol turco está assolado hoje por um escândalo de mega dimensão de apostas desportivas que envolve até jogadores do Fenerbahçe e do Galatasaray. O capitão do Fenerbahçe, que era treinado por José Mourinho. Quanto a Rafa, acho que fez bem em voltar aos treinos não sozinho, mas em grupo. Faltam 3 jogos até à paragem de inverno. Vamos ver se o treinador opta por ele ou não e vamos ver, se optando, como é que Rafa se apresenta nesses jogos. Já todos percebemos, como diz o Record, e tu citaste, que o Rafa já tomou a sua decisão, é inabalável. Ele foi sempre assim na sua carreira e na vida, portanto a decisão é inabalável de deixar o Besiktas. Agora, resta saber os contornos, como se irá produzir a saída de Rafa do Besiktas, e também já todos percebemos que se ele conseguir sair do Besiktas, que o seu destino será o Sport Lisboa e Benfica, que é aí que ele quer jogar, regressando a Lisboa. E, portanto, eu creio que as próximas semanas nos ajudarão a perceber como é que o presidente do Besiktas agora vai tratar este assunto. Repito, só faltam 3 jogos até à paragem de inverno na Turquia, o próximo é no fim de semana. Acreditas que possa ser uma aposta do treinador Sergen Yalçın, Rafa Silva, para os próximos jogos? Essa é a grande dúvida e como ele responderá a essa aposta. Yalçın, no início da semana, disse que as portas estavam abertas e, na realidade, as portas abriram-se um dia depois e Rafa, em vez de estar a treinar à parte, integrou-se no grupo. Acho que fez muito bem em fazer esse arrepio de caminho e de voltar a disponibilizar-se para treinar em grupo. Até para ter uma saída limpa, não é? Isso é importante para o Benfica ou não, Pedro? Mas essa é a questão agora fundamental, que é, ele tem contrato até junho de 2027. O Besiktas, ele, quando saiu do Benfica, quis sair a custo zero e estava no seu pleno direito. 8 anos de Benfica, não renovou o contrato. E quis receber, e bem, um prémio de assinatura, que é assim que os jogadores que saem a custo zero fazem. E, portanto, esse prémio de assinatura, que foi muito alto, quase a rondar os 10 milhões de euros, entende o Besiktas que tem que estar espareado pelos 3 anos de contrato. Ele recebeu, é certo, e, portanto, quer ser ressarcido de parte desse prémio de assinatura, que foi um prémio
de transferência, independentemente do que ele tem para receber até junho de 2027. Do que se sabe de Rafa, do que se conhece de Rafa, Rafa abdica de tudo, financeiramente, mas quer sair com o passe na mão. Estará o Besiktas ou não nessa disposição? E depois, até que ponto os negócios recentes entre o Benfica e o Besiktas e o Benfica, de vários jogadores entre os dois clubes, mais quase exclusivamente do Benfica para o Besiktas, têm influência num eventual acordo a produzir-se. Deixa-me só voltar aqui ao derby para dizer isto. É que ganhar hoje da parte do Benfica e ganhar ao Nápoles acelera muito todos os processos de mercado do Benfica de janeiro. Mas já que estamos a falar do mercado de janeiro e também de Rafa Silva, José Mourinho também já falou da necessidade de dois extremos e sabemos que Rafa Silva não tem jogado nessa posição, nos últimos tempos tem jogado mais sim pelo corredor central como um segundo avançado. O que quer dizer que, se fosse para o Benfica, seria para ser o quê? Um extremo? Um segundo avançado, Pedro Sousa? Isso teria de ficar decidido logo numa conversa com o Rui Costa e com o José Mourinho? Sabes aquela canção do Europeu de 2016, não sei que idade tinhas, eras muito jovem, mas era pouco importa, começava assim, jogar bem ou jogar mal. O Rafa, se vier para o Benfica, é para ser titular, e pouco importa se é à esquerda, se é ao meio. O Benfica, quando pensou o mercado, há um mês e tal, 2 meses, quando definiu prioridades absolutas, quando Mourinho conheceu o plantel e meteu a mão na massa, Rafa não existia. Quer dizer, não existia no sentido de que não estava nas cogitações, porque ninguém podia esperar que ele estivesse ou não disponível no mercado de janeiro. Portanto, eu creio que o Benfica vai fazer o seu mercado, vai contratar 2 extremos e depois Rafa é para dar... Olha, o Porto ontem não tinha profundidade no plantel. E, portanto, as pessoas estão muito preocupadas, porque o Benfica deu 27 ou 28 milhões para o Sudakov, e onde é que vai pôr o Sudakov? Se calhar vai pôr o Sudakov e o Rafa e depois logo se vê. Quer dizer, isso não é um problema ter bons jogadores. Agora parece que é um problema, instalou-se um problema ter muitos jogadores e que um ou outro, de que é muito bom estar no banco de suplentes. Para isso, repara, o Kendall ou o Geni, um deles hoje vai estar no banco. Qual é o problema? Então, mas e se isso acontecer com Rafa Silva? O jogador no banco, como é que iria reagir? O Benfica tem de estar preparado então para uma eventual insatisfação. Zé Mourinho não é Alcine, com todo o respeito, e portanto creio que sim, se ele voltar ao Benfica, que existirão conversas, não é com o presidente, é com o treinador. Quer dizer, não é com o presidente as questões técnicas, é com o treinador e ele saberá muito bem a sua missão no Benfica. Há tantos jogos, há tantas lesões, há tantos castigos. Eu acho que as pessoas preocuparem-se por um ou outro jogador estar no banco num jogo ou não ser opção, não é um sarilho. É olhar para as grandes equipas na Europa e perceber a rotatividade que fazem e terem êxito. A semana passada, quem é que esperava que no Sporting jogasse Quaresma e não Diomandé? Ninguém. E, portanto, é este tipo de coisas que acelera o crescimento dos jogadores. Rafa, se vier para o Benfica, é ele e mais 10. Desportivamente vou manter sempre essa posição. É inatacável, desportivamente, mesmo aos 32 anos, continua a ser um jogador que o Benfica não tem e não terá capacidade para contratar neste mercado. E com todo o respeito, Sudakov pode fazer outras coisas, mas se for entre Sudakov e Rafa. Pedro Sousa, muito obrigada pela tua companhia nesta primeira edição da Liga Now.